De acordo com a ONG Grupo Gay da Bahia, em 2017 foram registradas 445 mortes de pessoas LGBTs no Brasil. É praticamente uma morte a cada 19 horas, por assassinato ou suicídio causados pela LGBTfobia. Foram 194 gays mortos, 191 trans, 43 lésbicas, 5 bissexuais e 12 heterossexuais incluídos no relatório da ONG, por terem envolvimento com o universo LGBT. Para ajudar a acabar com a nefasta cultura machista e LGBTfóbica da sociedade, o 23º Congresso da Fazubra, o Confazubra, que é a instância máxima de deliberação da federação, que ocorreu em Poços de Caldas, Minas Gerais, aprovou no dia 10 de maio, por unanimidade, a criação da Coordenação de Políticas LGBT da Fazubra. A criação da Coordenação de Políticas LGBTs é um marco na história de lutas da federação e foi definido uma semana antes do Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, comemorado no dia 17 de maio. É um momento histórico porque reafirma a luta da Fazubra em favor da diversidade, da pluralidade, do respeito às identidades de gênero e às orientações sexuais de todas e de todos. Os débitos de empregadores junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vêm crescendo no país. De acordo com um levantamento feito pelo portal de notícias UOL, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os dados de abril deste ano indicam um aumento de 13,5% na inadimplência do pagamento desse direito trabalhista em relação ao mês de março. O fundo conta atualmente com cerca de 213 mil devedores. O número representa um montante de 27,8 bilhões de reais em dívidas empresariais junto aos cofres públicos e aos trabalhadores e trabalhadoras. Os 15 maiores devedores do país somam 2,17 bilhões de reais em dívidas com o FGTS. A lista inclui empresas como a TV Manchete e a Vale SA, privatizada em 1997, bem como empresas que já tiveram a falência decretada, como é o caso da antiga VASP, que operava no ramo aeroportuário. O calote, em caso de quebra do negócio, é muitas vezes a realidade vivenciada por milhares de trabalhadores terceirizados. Segundo especialistas, em contextos de crise econômica, o pagamento do FGTS por parte das empresas é um dos primeiros compromissos a serem negligenciados. Campanha Brasil Forte em defesa de um serviço público e de qualidade e da valorização dos servidores e das estatais, lançada durante o seminário Estado, o Serviço Público e as Empresas Estatais no Desenvolvimento com Equidade, que aconteceu em São Paulo, vai mobilizar o Brasil inteiro. O seminário debateu profundamente temas como os impactos das privatizações na vida do povo brasileiro, o interesse do mercado financeiro nacional e internacional em acabar com a soberania, adquirindo empresas e serviços públicos para lucrar muito com a prestação de serviços essenciais e ainda o congelamento de investimentos em políticas públicas durante 20 anos. Além disso, os debatedores apontaram saídas para o desenvolvimento do país, como uma reforma tributária para acabar com sonegações e taxar as grandes fortunas, e a defesa incansável do ex-presidente Lula, mantido como preso político desde o dia 7 de abril, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lula livre, Lula inocente e Lula presidente, gritaram os participantes. Horas 38 minutos, de volta, segundo bloco do Paralelo 30 desta segunda-feira, 28 de maio de 2018. Podemos dizer sim, segunda-feira histórica, completando aí 7 dias, uma semana de movimentação dos caminhoneiros em todo o Brasil.
E vou trazer, iniciando o nosso bloco aqui do Política e Sociedade, informação passada agora pela coordenação das emissoras Rádio e TV, que as atividades da FURG seguem suspensas na terça-feira, amanhã, dia 29. Já para essa segunda, a FURG havia colocado o anúncio de suspensão das atividades administrativas e também acadêmicas, seguindo só os serviços essenciais. As emissoras Rádio e TV optaram por entrar ao vivo nessa segunda-feira, então está acontecendo o Paralelo 30 ao vivo, acontecerá o FM Café, seguirá a programação dentro da possibilidade, né, normal das emissoras nessa segunda, porém, amanhã, terça-feira, devido à situação e às dificuldades tanto da organização da vida, né? Conversávamos mais cedo aqui antes de entrar no ar, em alguns mercados, em alguns lugares já falta comida, né? Então alguns insumos, gás de cozinha, água, enfim. E também combustível, né? Então, para as pessoas se deslocarem para o trabalho, precisa ou do transporte coletivo, que está cada vez reduzindo mais os seus horários, ou ainda de combustível para abastecer moto, carro. E as emissoras, então, entram na suspensão das atividades na terça-feira, amanhã, e o Lau, que está aí na coordenação das emissoras, pede para que a gente reforce que tanto o site da universidade, que é o www.furg.br, ou ainda ali através das redes sociais das emissoras, página das emissoras, para que fique sempre acompanhando, tá? Porque cada dia é um dia e a gente segue acompanhando o movimento, a situação. Assim que a conjuntura favorecer o retorno do trabalho, das atividades normais, né? Estaremos de volta ao vivo, tá? Então vai esse alerta. Amanhã o Paralelo 30, a gente já acertou agora, né, Rafa? O Paralelo 30 de amanhã reprisa o programa de sexta-feira, onde tiveram representantes da Associação e do Sindicato dos Caminhoneiros e também do Sindicato dos Rodoviários. Foi um programa, penso que trouxe bastante informações aí para a comunidade, vale a pena repetir amanhã. Contigo, Rafinha. Então, a gente está já de novo com o Cristiano Angel aqui no telefone conosco. E bom dia de novo, Cristiano. Olá, estamos de volta. Então, a gente vinha conversando aqui a Deca, né, e tentando mapear, né, algumas coisas, algumas questões aqui para discutir no programa. E uma delas é assim, ó, a gente tem uma visão de que sempre que a Rede Globo bate demais em algum assunto é porque eles estão tentando mascarar outro, né? Durante esse último final de semana a gente viu, durante todo o período aí que está acontecendo essa manifestação, né, seja greve, seja lockout dos caminhoneiros, os bloqueios nas estradas, um movimento intenso da mídia, tá, para somente falar disso, assim, se esqueceu até mesmo da Copa do Mundo. Acho que fui ver alguma coisa da Copa do Mundo só ontem de noite, talvez, na Rede Globo passando. E a gente sabe que a mídia geralmente exerce um papel forte aí, né, para mascarar outras coisas. Durante a última semana, eu sei que estava vendo algumas notícias aqui, foi aprovado no Senado a regulamentação sobre a vacância na presidência da República e eleições indiretas no caso dessa vacância. E acho que fica em dúvida, assim, para a gente tentar entender um pouco mais, tanto a gente aqui no programa quanto os ouvintes, e as ouvintes aí com a gente, o que significa isso, né? O que significa essa modificação, essa aprovação desse projeto de lei aí que vai encaminhado para a Câmara de Deputados agora, e o que é essas eleições indiretas, e em que caso elas podem ocorrer e como funcionam aí? Se puder explicar para a gente. Bom, Rafael, é preocupante, né? E aí, por óbvio, né, não se dá devida atenção a uma decisão de tamanha relevância, né? Muda, né, com a possível saída e queda de um presidente, a entrada direta de escolha por eleição indireta, portanto, escolha pelo Congresso de um novo presidente, que não precisa ser algum parlamentar. Então, isso é bem preocupante. Abre brecha aí para que seja lá quem for escolhido aí pelo próprio Congresso, que isso é sabido, né? Um Congresso dos piores em termos aí para a classe trabalhadora, um Congresso extremamente conservador, reacionário, para indicar aí
um novo presidente, caso saia o Temer. E não por acaso, junto, né, nessa conjuntura, por mais relevante que seja a greve dos caminhoneiros, vamos chamar dessa forma, o que se reforça nos meios de comunicação é reforçar cada vez mais junto à população uma situação caótica, uma situação sem controle, uma situação extremamente grave, obviamente, como é costume dos grandes meios de comunicação, e podemos representar aí através da Rede Globo, mas que não é a única, Com certeza. que, como sempre, despreza, menospreza a classe trabalhadora, os movimentos organizados, e sempre reforça aí algo ao seu interesse, né? Nós não podemos nunca perder de vista que os meios de comunicação nada mais são, né, do que grandes empresas com seus interesses que fazem parte do jogo político. Então é importante, né, para os nossos ouvintes terem essa compreensão de que quando como o Rafa acabou de falar, né, se trata muitas vezes do mesmo assunto, da mesma forma, tem algo estranho aí. Então não é mera coincidência, né, reforçar através dos meios de comunicação essa ideia de um caos que nós vivemos nesse momento, e dentro dos grupos terem pessoas organizadas, até como a Deca falou aí no primeiro bloco, né, com faixas padronizadas, pedindo intervenção militar, que viria como uma solução para esse caos tão reforçado aí pelos meios de comunicação. Então, mais uma vez, aí é preciso sim ter muita cautela, muita atenção, e não nos deixarmos levar aí pelos golpes, pelas táticas e estratégias aí dos meios de comunicação para manipular a sociedade brasileira. Cristiano pergunta que não quer calar, ainda brinquei com ele no nosso grupo de produção ali, se ele queria responder a pergunta. Óbvio que não é o Cristiano que tem essa resposta, né, Cristiano? É bastante complexo. Mas sim, acho que cabe a gente trazer o questionamento. Se fala muito, se pede em alguns movimentos sem informação, né? Podemos dizer assim, a intervenção militar. Tem enrolado muitos áudios, vídeos e textos, coisas que até fora de contexto, ou até que já envelheceram, né? Aqueles conteúdos alarmistas que já vieram há meses atrás, retornam nesse momento de insegurança, dizendo que sim, o Exército está pronto para sair para as ruas. Faço a pergunta, né? Como sentes, o que percebes enquanto professor, enquanto sociólogo e também enquanto cidadão, tá? Estamos prestes ou corremos de fato esse risco da intervenção militar? É difícil realmente essa pergunta. Quer dizer, a pergunta não é difícil, a resposta, bastante, né? Eu acho que, por um lado, te diria que não, mas por outro lado eu não posso desprezar uma certa preocupação, um certo temor de que isso venha a acontecer. Eu acho que nada é por acaso, não é por acaso que esses movimentos surgem agora, sim, que se aproveitem da greve dos caminhoneiros para ganhar visibilidade, né, essa pauta, como eu falei, reforçado aí com o posicionamento dos meios de comunicação. Agora, é muito difícil, né, para quem não está acompanhando internamente o posicionamento das Forças Armadas nesse momento. A gente sabe que é realmente complexo, e acredito eu, pelo que eu tenho acompanhado, que também estão divididos, não há unanimidade nesse sentido, o que acaba dando uma certa tranquilidade. Eu acho que, mais do que nunca, eu não vejo como algo venha a acontecer agora, mas só de ter isso no horizonte, só de nós estarmos aqui, né, no Paralelo 30, discutindo esta possibilidade, já é algo extremamente preocupante, né? Desde a abertura democrática, nós não tínhamos um momento como esse de se ventilar essa possibilidade. Isso já é gravíssimo. Se vier a ocorrer, nem se fala, né? Mas o fato da gente discutir se é possível já é algo extremamente grave e, assim, como eu digo assim, acende a luz vermelha para a gente se mobilizar e, acima de tudo, defender a democracia no nosso país. Perfeito, é isso. Bem, acho que é isso, e anunciei aqui no início do bloco, Cristiano, que amanhã as emissoras não têm programação
ao vivo. A gente vai reprisar o programa, o paralelo da sexta-feira, com as representações aí dos sindicatos caminhoneiros, associação. E cada dia é um dia nesse momento, nessa conjuntura, né? Não tem como a gente fazer nenhuma previsão, fazer grandes análises, porque agora mesmo a gente está aqui falando, mas coisas estão acontecendo, novidades vão surgindo, e até, Deco, acho que a gente tem tempo ainda, só para complementar a pergunta anterior. Eu fiz uma postagem ontem à noite, um pouco da minha revolta ali no Facebook, pedindo que me excluíssem aqueles que, de uma maneira estúpida, que eu considero, e isso espero que ninguém tenha se ofendido, defendem a ditadura militar. E hoje pela manhã, entre inúmeros comentários, um ex-aluno meu, que é um militar da reserva, agora reside no Rio de Janeiro, deixou um longo comentário explicando que, como militar, como da reserva, ele tem inúmeros motivos de ser totalmente contra se discutir aí a possibilidade de intervenção militar. Então, acho que é um posicionamento importante de alguém que conhece por dentro as instituições militares. Muito bem. Que bom, né? E a gente tem acompanhado isso, conversamos mais cedo também, eu e o Rafa, que nas pesquisas que se faz, seja nas redes sociais ou até nos portais de notícia de esquerda, né, Cristiano? A gente percebe que não há esse posicionamento hegemônico, esse posicionamento único. Exato, então, exato. É um momento bastante delicado. Fiz a provocação, questionamento, mais como uma visão pessoal tua, né? Uma sensação tua, do que como alguém que consiga ler e entender o que está acontecendo de fato. Sim. E mais importante, né, Deca, mais do que tudo é a gente ter consciência de que o que não se pode fazer nesse momento é simplesmente cruzar os braços e esperar para ver o que vai acontecer. Se não houver uma mobilização do lado de quem defende, sempre defender os trabalhadores e trabalhadoras, né, corremos um sério risco aí de sermos atropelados por uma sanha fascista que cresce em nosso país. Com certeza. Tá bem, então, Cristiano. 11h52, encerramos por aqui, agradecendo tua disponibilidade, ainda que por telefone aí do cassino. Seguimos vigilantes e atentos e atentas ao que possa acontecer aí nas... Ótimo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço quem teve a paciência de nos acompanhar aí, mais um Política e Sociedade. Tá bem, agradecemos. Vou finalizar, Rafa, quem sabe trazendo algumas notinhas. Sei que o Rafa está se atualizando ali também. A gente tem, já havia comentado quando o Cristiano entrou, né? O Executivo Municipal de Rio Grande instituiu o gabinete de crise, tá, no dia 24, para garantir que os recursos disponíveis fossem integralmente canalizados para a manutenção dos serviços de urgência e emergência. Tá? Então, esses serviços estão, de fato, sendo priorizados. Também saiu no dia de ontem e é esse acompanhamento dia a dia, né, que a gente vem falando. No dia de ontem foi anunciado, então, que o transporte coletivo, no dia de hoje, segunda-feira, segue horário reduzido, né? O horário de entrepico será atendido, está sendo atendido, pelo que diz o comunicado. Então, das 9 da manhã às 4 da tarde, enfim, o serviço é o que será oferecido de serviço de transporte coletivo. E nessa segunda-feira, já teve no dia de ontem, nessa segunda-feira haverá o recolhimento do lixo domiciliar, tá? Então, já acho que foram 2 ou 3 dias na semana passada que não se conseguiu fazer a coleta do lixo, porque não tinha mais aonde acondicionar, né, os resíduos, mas conseguiram ali, a Secretaria, a Prefeitura conseguiu fazer um diálogo com os manifestantes que permitiram a passagem dos caminhões de coleta para o aterro, tá? Ainda tem a Secretaria de Município, através da Vigilância em Saúde, alerta a população para veiculação de notícias falsas via WhatsApp, tá? Isso aconteceu... Muito importante. Né? Isso aconteceu no final de semana. Notícias sobre a vacinação contra o vírus H1N1,
tá? As vacinas seguem sendo disponibilizadas nos postos, segundo a Secretaria de Saúde, para a população prioritária, que a gente elencou aqui algumas vezes, né, Rafa? Então, é mentira, tá? O pessoal se utiliza muito desses momentos de crise, de incertezas, de insegurança, para lançar mentiras nas redes sociais, que é, por óbvio, um desserviço, né? Outra atualização importante, tivemos também no final da tarde de ontem, domingo, na verdade, as escolas da rede municipal, a secretaria se pronunciou um pouco mais cedo, falando da suspensão das aulas nessa segunda-feira, e as escolas do Estado, a Coordenadoria Regional de Educação aqui em Rio Grande, não sei se todas as escolas do Estado estão seguindo o mesmo cronograma de suspensão de aulas, acho que é algo que a gente até pode tentar se informar, mas aqui em Rio Grande, as escolas do Estado também estão com atividades suspensas nesta segunda-feira, e assim como vários outros serviços, dissemos aqui das emissoras, e as escolas seguem a mesma linha, a cada dia é feita uma reunião para avaliação da conjuntura, da situação atual para o próximo dia. Então, não se sabe ainda como será o transporte coletivo da terça-feira, não se sabe ainda como serão as aulas do município e do estado e também da universidade e do Instituto Federal, o IFE, que estão nessa segunda todas suspensas. A gente aguarda aí os comunicados para a terça-feira. Porém, sabemos, né, Rafa, que diante da situação agora 5 para o meio-dia de segunda-feira, essa situação, essa conjuntura não vai mudar tão rápido. No momento em que se suspende o movimento de bloqueio dos caminhoneiros, até regularizar o abastecimento, seja do transporte coletivo, de vans escolares, ainda leva um tempo, né? Então, acreditamos que as atividades amanhã, terça-feira, também seguirão suspensas. Mas é isso. Tem o portal da Prefeitura, riogrande.rs.gov.br, tem o portal da Universidade, furg.br, e a gente ali no paralelo segue também na nossa página na internet, atualizando a todos e todas. Acho que é isso que temos para dizer para hoje, né, Rafa? É isso. E de qualquer maneira, no final de semana também a gente vai ter feriado na quinta, então vou anunciar que a gente também vai reprisar, né? Quinta e sexta-feira, a universidade... Sexta-feira também? Sim, né? Sim. Quinta e sexta-feira, então, a universidade também, aqui a FURG vai estar com reprise na programação, não vai ter programação ao vivo do Paralelo, tá? Então a gente já repassou ali pro pessoal do Master e pra galera aqui da FURG quais são os programas que vão reprisar. E a gente fica aguardando, então, novas notícias, ver como é que dá o andamento, então, pra semana, né? Pra ver como é que fica na quarta-feira aí a nossa função aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente vai participando pela página do Face, vai se comunicando com as pessoas, né? Se quiser entrar em contato conosco, pode mandar mensagem aí, que a gente, da maneira possível, responderá. E eu acho que é isso. Tá bem, Rafinha. É isso, né? É isso. A gente segue se atualizando, acompanhando os noticiários e fazemos o apelo para que as pessoas se informem, né? Temos vários canais de TV, nós temos vários portais também, o acesso à internet ainda não foi suspenso, esperamos que não seja, porque segundo o Rafa aí vem a revolução. A hora que suspender a internet, essa gente toda, aí sim, aí vai todo mundo pra rua, vai acabar o Netflix. Aí já. As brincadeiras à parte, rimos no programa de hoje, então tá bom. Brincadeiras à parte, fazemos o apelo para que as pessoas se informem, então não querem acompanhar só portais de esquerda, então façam um acompanhamento nos dois, tá? Leiam, se quer assistir a Globo, ok, mas dá uma pesquisada nos portais e nos espaços de mídia da esquerda também, porque senão a gente se aliena, né? É necessário para que a gente não caia também em situações alarmistas aí, sem necessidade, sem fundamento, né, Rafinha? Isso aí. 11h59, virando agora, fechando neste momento Paralelo 30 dessa segunda. Repetindo o nosso informe já feito. Amanhã, a universidade como um todo, assim como as emissoras, rádio e TV da universidade, estão com atividade ao vivo suspensas. Temos reprises durante a programação. E se avalia, então, amanhã, se quarta-feira estaremos no ar ao vivo ou não. Tá bem? Então, até a volta. Uma boa tarde a todas e todos.